vídeo nós vamos responder se é Deus que justifica, por que a Bíblia diz que somos justificados pela fé? A fé é simplesmente o princípio sobre o qual Deus justifica. Se Deus se declara pronto para justificar pecadores ímpios, é lógico que ele deve declarar o princípio sobre o qual ele fará isto. E o princípio deve ser aquele que deixa claro para todos que é da graça do começo ao fim, ou é de graça essa justificação do começo ao fim. É por isso que é pela fé, ou nas palavras de Romanos 3:26, Deus é o justificador daquele que crê em Jesus. É, portanto, a fé, e não as obras, ou votos, ou orações, que são contadas como justiça, mas é Deus quem a considera como tal. Portanto, é um ato de Deus completamente justificar o pecador. E a parte do pecador é ele receber esta justificação pela fé da parte de Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, lemos que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. O que a ressurreição de Cristo tem a ver como sermos justificados? Tudo. É a dobradiça sobre o qual toda a questão está pendurada. Suponha que eu fosse condenado por algum delito e sentenciado a pagar uma multa de $1.000. Totalmente incapaz de encontrar o dinheiro, vou para a prisão. Um amigo, porém, dá um passo à frente e se compromete a pagar a multa por mim. Mas até que o dinheiro chegue, o meu amigo ou eu deve ficar detido. Mas meu amigo, tendo assumido minha responsabilidade, fica detido até que o mensageiro chegue do banco com os $1.000 e eu possa sair, ou ele possa sair da prisão e eu também. Ansioso, ando de um lado para o outro na frente do tribunal. Logo, o mensageiro chega do banco e entra no prédio. Em poucos minutos, meu próprio amigo se junta a mim. Imediatamente, minha ansiedade acabou. O fato de seu reaparecimento prova que todas as reivindicações do tribunal foram atendidas. Agora sou realmente um homem livre, porque meu substituto é livre. Não é necessário apontar a aplicação desta pequena ilustração. Você e eu somos os ofensores, sujeitos ao julgamento de Deus. Cristo se ofereceu como nosso substituto e na cruz ele atendeu às reivindicações de justiça em nosso favor. Ele pagou a multa por nós. Seu pagamento foi suficiente? Deus aceitou isto como uma quitação total de todas as nossas responsabilidades? Antes de morrer, Cristo clamou na cruz, está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Ele deu tudo de si, Cristo deu tudo de si, sua vida, seu sangue, mas foi o suficiente? Da sepultura, ele veio na manhã do primeiro dia da semana, o terceiro dia, do qual ele foi crucificado. A pergunta foi respondida. Foi o suficiente. Foi respondida para nós, para o mundo, para Satanás, para todos. Aquele que levou nossos pecados sobre ele era livre. Agora, da sepultura. Então somos livres também. Assim, a ressurreição de Cristo está na base da nossa justificação. Claro, quando digo nosso, quero dizer os salvos. Ele ressuscitou para a nossa justificação. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém.
Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado: o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, note, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.